Voltamos, ouvintes, com o programa Encontro com a Justiça, hoje entrevistando a dirigente da Rede Rio Criança, Márcia Gatto, e o nosso programa recheado hoje com o desembargador Antônio Carlos Esteves, o nosso poeta mor, o homem que nos dá o tempero e o equilíbrio, o desembargador Rogério de Oliveira, a outra ponta, outro homem equilibrado, e aqui no centro, aqui no meio de campo, fazendo meio de campo, os cães raivosos, João Batista Damasceno e eu aqui, né, os guerreiros, não é aquele guerreiro que cai do campo chorando, não, e hoje, para a nossa honra, para o nosso orgulho, com a jornalista Cláudia Cataldi, essa mulher, essa jornalista fantástica, que além da sua beleza física, também tem uma beleza intelectual, e prestigia muito o judiciário na sua coluna em O Fluminense. Leiam sempre a coluna da Cláudia Cataldi. E eu queria dar as boas-vindas à Cláudia. Cláudia, muito bem-vinda ao programa Encontro com a Justiça. Uma alegria ter você aqui. Agora esperamos uma vez por mês que você possa nos dar a honra da sua presença, participando do programa Encontro com a Justiça e pegando aqui algumas dicas, que aqui sempre saem coisas interessantes, e também trazendo novidades do mundo jurídico para esse encontro com a justiça. O nosso programa tem como objetivo, Cláudia, fazer mesmo esse encontro com os nossos ouvintes. Então nós procuramos falar numa linguagem simples, sem usar o juridiquês. Já contratamos até a professora Maria Pia para nos ensinar a falar o português mais popular, para não sermos não entendidos. E agora, com a sua presença, enriquece mais ainda a nossa mesa. Bom dia, Cláudia Cataldi. Bom dia, desembargador Ciro Darlan. Bom dia aos desembargadores cães raivosos que já falaram aqui, essa simpatia. Bom dia, minha colega e amiga aqui de profissão, também a sua assessora, que não podia ser mais simpática e mais bonita. É uma honra enorme estar aqui. Eu que sou sua ouvinte, eu sou ouvinte do programa, porque esse programa, Ciro, é de utilidade pública, justamente o que você falou. Vocês prestam esse serviço, falando, desmitificando a justiça, né? Que o cidadão comum, ele tem essa dificuldade de entender o que é um promotor, um procurador, qual é a função de um desembargador. Então vocês têm esse programa que tinha que ser internacional. Eu vou te falar, meus parabéns pela iniciativa. Eu acho que o TJ não poderia estar sendo mais feliz em colocar você capitaneando um programa que só esclarece. É uma pena que o TJ não seja mais nosso sócio nessa empreitada. Nós convidamos, colocamos aqui o TJ nessa empreitada, mas o senhor, como é o nome daquele jornalista que fazia aqui a Hora do Brasil, a Hora do Tribunal? Era o Momento Diário Oficial. Momento Diário Oficial. Acho que era o Felipe, né? O Felipe, mas tem o Jorge Barros. Jorge Barros. Aliás, esse Jorge Barros hoje ele surrupiou uma notícia que está na mídia a respeito de uma desembargadora, do filho de uma desembargadora, e ele não botou no clipe. Isso não é jornalismo, né? Isso aí é jornalismo lá da empresa que ele representa no Tribunal de Justiça. Aí tá certo, ele é coerente com isso. Porque lá onde ele trabalha, na verdade, só publica o que o patrão manda. E parece que aqui no tribunal ele está repetindo a mesma tática. Ele seleciona aquilo que sai na mídia, que ele quer ou que ele não quer que as pessoas conheçam. Mas saiu no jornal, a gente acaba lendo. Mas, Ciro, tem um livro, né, e todas as atividades, e tem os seus interesses, tem suas mazelas. Tem um livro de um jornalista que fala dos padrões de manipulação da grande mídia, ou da grande imprensa. Um deles é transformar um bife num boi. Né? Quando você quer, você pega uma coisinha mínima e transforma aquilo num tsunami. O outro padrão é transformar um boi num bife. Né? A notícia é enorme, mas você dá só uma linhazinha no final. E o padrão mais escancarado é o da ocultação, é não tratar do tema. Né? São 7 padrões que ele trata nesse livro, eu vou falar dos 7 agora. E esse padrão da ocultação, né, é este padrão, né, que ele está incidindo hoje no clipe. Né? Não colocar no clipe essa notícia, é que sem qualquer juízo de valor, deveria constar como constam as outras notícias. Claro, sem qualquer juízo de valor. Eu até fiz o meu valor, acho que a desembargadora, porque nós também somos muito vulneráveis. Nós somos muito vulneráveis. Às vezes a gente vira notícia só pelo simples fato de sermos magistrados, de sermos do judiciário, né? E nem sempre há uma responsabilidade ou uma culpa da pessoa que está sendo noticiada. Mas num clipping tem que noticiar aqueles fatos. Mas se for juiz, o bife vira um boi. Mas vamos à nossa entrevista. Não pode ser ocultado.
Vamos à nossa entrevistada, que é a querida Márcia Gatto. Ô, Márcia, você estava analisando aí essa violência, esse preconceito com que a polícia tem atuado, e o próprio secretário de Segurança, ele tem feito de vez em quando meia-culpa. Agora mesmo tem uma declaração dele dizendo que nas favelas não há educação, não há creche, não há programas sociais e que a polícia só não resolve. Interessante ouvir isso de um secretário de segurança. Mas, na prática, como é que a polícia trata os direitos da criança, Márcia? Bom, assim, a gente se conhece há muito tempo e desde o tempo que eu inicio esses trabalhos, né, porque deixa eu primeiro só esclarecer, a Rede Rio Criança é uma articulação formada por várias organizações não governamentais, né, atualmente são 10 organizações e ela surge em 2001, né, com a proposta de trabalhar com crianças e adolescentes em situação de rua. Então, é formado por organizações de referência nesse tema, né? Só que essa luta, né, ela vem anterior, inclusive, né, que eu estava conversando até com um desembargador aqui, lá na época do Estatuto da Criança e Adolescente, né, todo esse movimento, né, pelo Estatuto, né, não só pela implementação, né, pela efetivação também. Então, esse trabalho que eu inicio no Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, e já lá, na década de 90, a gente denunciava os crimes de extermínio contra crianças e adolescentes em situação de rua. E também, né, jovens de periferia. Então, naquele tempo lá, o Volmer Nascimento, que era o coordenador estadual do movimento, a gente fizemos um dossiê, né? E naquela época, diante da invisibilidade proporcional não, era uma invisibilidade, na verdade, que os governos não queriam mostrar, né, que existiam, isso não era praticamente, as notícias que surgiam eram notícias em jornais que se promoviam até com essas notícias sensacionalistas, pois é. Então nós denunciamos isso para fora, né, para os organismos internacionais. E agora veja bem, ao longo desse período, essa forma de tratar essa população, isso ainda permanece. Exatamente, a perguntar isso, melhorou ou piorou de lá para cá? Eu avalio que, por exemplo, naquele tempo haviam declaradamente, a gente sabia, grupos de extermínio atuando, né? Formado muitas vezes, sim, por policiais, ex-policiais, seguranças, né? Comerciantes e tal na área. Acontecia muito na Baixada. Com a chacina da Candelária, em 93, foi a primeira vez, né, que um crime dessa proporção a gente viu dentro da cidade, no centro da cidade. Então, assim, e até hoje a gente sempre fazemos manifestações em relação, para lembrar essa memória, né, que essa juventude tem que estar viva, protegida. Mas eu classifico isso como esse tipo de chacina, ela mudou, ela se desconfigurou, não é mais dessa forma tão clara. Eu acho que os meninos são mortos agora lá dentro da comunidade, entendeu? Muitas das vezes, né? E assim, a violência... E não tem sido, salvo esse caso que aconteceu em São Paulo, não tem sido no atacado, né, Márcia? Não. As mortes continuam acontecendo, tem um aumento muito significativo de desaparecimentos. Anteontem desapareceu um menino no Morro da Babilônia, depois de contato também com a Polícia Militar. A última vez que ele foi visto foi uma abordagem policial e ninguém o viu mais. Né? Então tem acontecido muito de desaparecimento, né? Causa uma estranheza. Agora, o que impede também de qualquer afirmativa. A última vez que ele foi visto, ele estava sofrendo uma abordagem e nunca mais foi visto. Não chegou em casa, nenhum dos amigos o viu e ele desapareceu da comunidade. Parece que é o Amarildo, né? O Amarildo também sumiu, exatamente, né? São cerca de 6 mil por ano, né? São muitos. A propósito, o delegado, nosso amigo Orlando Zacconi, deu uma entrevista muito interessante falando sobre os autos de resistência que legitimam o extermínio
como política de Estado. Olha, um delegado de polícia com a cultura, com o conhecimento que tem o doutor Orlando Zacconi, e que, aliás, escreveu um livro e lançou um livro recentemente abordando exatamente esse tema, né, desembargador? Exatamente, que é esse livro resulta da tese de doutorado dele, e é muito interessante que o Zacconi, ele passou a abordar essa questão e estudá-la depois que ele foi juiz, que ele foi delegado em Nova Iguaçu. Eu era juiz em Nova Iguaçu e eu conheci lá. E que é isso que você está falando, Márcia. Na periferia, a realidade é um pouco diferente. Né? E aí, quando o governador autoriza a polícia a interceptar o ônibus que traz os garotos para a praia, à luz do dia, num domingo, ele não sabe o que ele está sinalizando para esses policiais fazerem com esses garotos quando os encontrarem num beco escuro, né, na Baixada Fluminense. E foi disso que o Zacconi, né, passou a tratar quando ele foi delegado em Nova Iguaçu, na 52 DP. Talvez nós devêssemos lembrar ao ouvinte que esta não é uma política voluntária, esta não é uma política pensada. Ela vem em decorrência de um estado social que tem, para quem não sabe, na Califórnia, Rodney King, há mais de 20 anos, eles cometeram um erro, eles não eliminaram o agredido, e o agredido acabou ganhando 3 milhões de dólares de indenização. Mas agora eles se aperfeiçoaram, porque o senhor Michael Brown, no outro dia, em Ferguson, uma cidadezinha absolutamente insignificante, eles matam e não se envergonham de praticar atos contra a adolescência, como no outro dia, em plena televisão, uma mocinha de 14 anos subjugada no chão por um policial. Isso nos Estados Unidos. Dirão os senhores, e o que nós temos com os Estados Unidos? A escravidão. A escravidão é a mesma. Exatamente. É a mesma. Então, este é apenas um dos últimos capítulos da novela Escravidão. Exatamente. Mas o papel desse programa Encontro com a Justiça é orientar o nosso ouvinte, o nosso público. E eu queria aqui dizer, se você souber de algum caso envolvendo policiais, seja na corrupção, seja no autoritarismo, seja cometendo algum ato de indelicadeza, porque como servidor público todos nós temos obrigação de atender bem a população, faça o seguinte: Polícia Civil ou Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, você, cidadão, deve ligar para a ouvidoria da polícia, telefone 3399-1199, ou você pode também enviar um e-mail, ouvidoriadapolicia@proderj, proderj.rj.gov.br, ouvidoria da polícia @proderj.rj.gov.br. Não se omita, temos que denunciar. Eu vou aqui, cada dia, vou dar, se você encontrar alguma irregularidade com o juiz, eu também vou dar os dados, com o promotor de justiça, com o defensor público, com o advogado, seja lá quem for que desrespeitar, que causar dano aos seus interesses de cidadania, você deve denunciar. Siga o exemplo da ministra Carmen Lúcia, que nos chamou, que nos congrega a resistir. Resistir dentro da lei, resistir pacificamente, mas fazendo denúncia para que sejam corrigidos esses abusos. Ô, Márcia, você lembra que uma vez nós levamos um grupo de adolescentes de rua lá no Clube Med, passamos lá um fim de semana. Como é que foi essa história? Conta aqui para os nossos ouvintes, que eu me lembro disso com muita alegria. E quais os resultados vieram dali? Pois é muito interessante o senhor trazer isso assim, porque a gente pode dar até um exemplo em relação a como tratam esses meninos aqui nos abrigos, né? O Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, ele sempre organizou encontros de meninos, né? E
em 2000 e pouco, né? 2004, 2005. 2003. Pois é. O doutor Ciro Darlan nos procura para organizar um desses encontros, né? E olha qual a surpresa quando ele fala assim, nós vamos fazer no Clube Med. Muito ousado sempre, né? E assim, sempre com essa ousadia. Eu falei, como assim no Clube Med? Aí topamos. O 5 estrelas, né? Topamos e tal. Organizamos, né? Foi a rede chamada para pensar junto com ali na época a Primeira Vara, né? Pensar junto toda uma organização, foi a Rede Rio Criança, o IBES também, uma outra instituição, nos ajudou a organizar esse encontro e vieram um grupo de meninos de várias instituições, né? A Primeira Vara também tinha um grupo de meninos, as instituições da Rede Rio Criança também levaram meninos e fomos para o Clube Med. O encontro tinha a proposta da gente construir, de ser, claro, dar a voz a esses meninos, né, em relação às políticas implementadas, né, tudo como era no Rio de Janeiro, essa sua vida. Eles iam fazer uma análise, praticamente uma análise crítica, e que também eles iriam trazer suas reivindicações. E a proposta era, ficamos lá 2 dias, né, no último dia viria uma plenária de autoridades, veio representantes do Ministério Público, Defensoria, vários Conselho Tutelar também, no qual os meninos iriam expor. A experiência, assim, que a gente avalia como maravilhosa, porque primeiro, quando os meninos se depararam com aquela maravilha, claro que assim, foi um momento no clube, o clube era praticamente nosso, né? Aí quando eles viram todo aquele lazer que eles tinham direito àquilo, né? Eles andaram de jet ski, eles nadaram, eles jogaram bola, fizeram academia de ginástica, coisas que eles não estão habituados e que a gente fala para eles, vocês têm direito a isso. Foram tratados como cidadãos, né? E você vai continuar depois do nosso pequeno intervalo.